Boa noite, paz do Senhor. A gente vai dar início a mais um culto aqui. E da mesma forma como foi de manhã, espero que esse culto seja um culto abençoado, um culto onde Deus fale com você, que você possa se desligar agora para pensar no que vai acontecer aqui. Falei para o pessoal de manhã a gente tem a vantagem de que a gente acabou de acordar, basicamente. Então a nossa mente não está cheia de coisas ainda. E aí a gente vem para o culto com a mente limpa. À noite, a gente precisa de fazer esse exercício de limpar a nossa mente para realmente conseguir absorver tudo que vai acontecer aqui. E para a gente começar hoje, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 27. Diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se com os discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Até aí. Essa semana eu estava lendo umas coisas e eu vi uma notícia meio aleatória, na verdade, e eu entrei para ler notícias sobre o Covid, né? Eu não estou acompanhando nada disso, mas essa eu, enfim, resolvi ler. E estava falando de um rapaz que ele morreu fazem umas 4 semanas. E até aí, né? Infelizmente, agora é comum você ver notícias de alguém que morre por isso. Mas o que me chamou a atenção é que na matéria, assim, bem no título, estava assim, olha, jovem morre, tal, de Covid, porque ele não acreditava na doença. E aí eu falei, vou ler para ver o que é. Então, ele foi hospitalizado e 2 dias depois morreu. E a mãe dele foi dar uma entrevista depois. E aí ela estava dizendo o seguinte, que ele realmente não acreditava na gravidade da doença. Que ele não acreditava em nada que estava acontecendo, enfim, né? Que ele tinha as opiniões dele. E por ele não acreditar, ele não se preveniu em nada, assim, ele não se isolou, nada. A vida continuou normal para ele, e ele fez tudo que ele acreditou que tinha que fazer. E ele tanto não acreditava na gravidade da doença que quando ele foi hospitalizado, ele não quis que entubassem ele, porque ele achava totalmente desnecessário. E aí, 2 dias depois, ele morreu. E ele tinha hipertensão, enfim, ele já tinha uns problemas lá. E aí eu fiquei pensando nisso, porque é o seguinte, desde que a igreja reabriu, faz umas 2 semanas, eu venho conversando com as pessoas da igreja e perguntando para elas como foi a quarentena, ou o que aconteceu na quarentena, ou mais especificamente o que sobrou da gente depois da quarentena. E o que eu venho vendo assim de uma forma geral, né, é que muita gente está doente, espiritualmente. Muita gente ficou debilitado na quarentena, muita gente se afastou, muita gente realmente sentiu isso quase que fisicamente. Essa perda da igreja, essa perda dos contatos com os irmãos, enfim. E isso levou as pessoas a adoecerem espiritualmente.
E a gente percebe isso porque agora, na volta, você percebe que a galera ainda está pegando no tranco, porque ainda parece que está tudo meio estranho, assim. Parece que espiritualmente a gente regrediu e a gente adoeceu. Isso aconteceu com muita gente, na grande maioria. E o que acontece? Se a gente fizer igual o rapaz aqui, que eu contei a história, a gente pode ter um problema sério. Se a gente não acreditar na doença, se a gente não perceber a gravidade de espiritualmente a gente ter esfriado, de espiritualmente a gente ter se debilitado, é muito grave isso. Essa gravidade, ela vem porque se a gente não acredita, quando a gente é oferecido para nós um tratamento, a gente pode não aceitar, por acreditar que não é grave. E o que acontece é que, graças a Deus, a gente tem a boa notícia de que a gente tem um tratamento. Que, graças a Deus, Deus ele deixa coisas para nós percebermos como o amor dele se move, mesmo nas nossas debilidades. Porque aqui, nesse texto que a gente leu, a gente também tinha uma pessoa doente, Levi. Ele era doente e ele sabia da doença dele. Ele não era doente fisicamente, mas ele sabia das coisas que tinham dentro dele. E Jesus, ele vem e chama. E aí depois ele fala que ele chama esse povo, que ele chama essa galera, porque essa galera é para quem ele veio. Para o pessoal que está doente. Para quem precisa dele. E engraçado que ele diz isso, porque tem a galera que acha que não precisa. Tem a galera que se acha ação. A galera que acha que está tudo bem. E ele fala assim, para esses, como que eu vou vir para eles? Eles não vão nem me aceitar, porque eles acreditam que eles não precisam de médico. Mas para aqueles que conseguem olhar para dentro de si, e reconhecer e perceber as suas debilidades, e perceber a sua fraqueza espiritual, e perceber que realmente, sem Jesus intervindo na vida, as coisas ficam complicadas, para esses, Jesus falou, eu vim, é por vocês que eu vim. Então, hoje, que a gente possa perceber o que aconteceu conosco durante essa quarentena, que a gente possa perceber como nós estamos espiritualmente, que nós possamos olhar para dentro e fazer esse exercício e falar, como que eu estou? Como que tudo está acontecendo agora que tudo está voltando? E se você sentir que realmente você precisa de uma ajuda, de que você precisa de um médico, de que você precisa de uma cura, essa noite é uma noite propícia para isso acontecer. Jesus ele está aqui. E Ele sempre vai nos oferecer a cura. Basta nós querermos, aceitarmos o tratamento. Se a gente aceitar o tratamento, pode ter certeza absoluta que a cura vai vir. Então que hoje, nessa noite, você possa fazer isso. Escute tudo que vai ser falado, tudo que vai ser cantado, dessa perspectiva, de alguém que percebe que precisa, de alguém que percebe que é necessário, de alguém que percebe que sem Jesus, com certeza o caminho é a morte. Que alguém que percebeu isso, a hora que ele falar assim, você quer ser curado? Você com certeza vai falar, eu quero. Vamos nos levantar, fazer uma oração. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, Pai. Queremos engrandecer o Teu nome, queremos engrandecer, Senhor, essa atitude que o Senhor tem de vir ao nosso resgate, não uma vez, mas várias vezes, Pai. Quantas vezes forem necessários, o Senhor estende a mão para nós. E, Senhor, por conta disso, nós que percebemos, Senhor, que é necessário, que percebemos que nós precisamos de Ti, o que nós vamos fazer, Senhor? Nós vamos colocar ao pé da cruz todas as nossas debilidades, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, aquilo que nos enfraqueceu, aquilo que, Senhor, fez com que a nossa presença espiritual com o Senhor tenha se perdido, Pai.
Então tudo agora, Senhor, é colocado diante de Ti, as ansiedades, as debilidades, porque cremos na Tua palavra e cremos que o Senhor se move para nos curar. Cremos que o Senhor tem o Espírito Santo que vem para nos animar, para nos consolar, para nos dar força, Senhor. Então nós clamamos por Tua misericórdia, clamamos pelo Teu agir em nossa vida, Senhor. Vem com o Teu toque, toca todo aquele que precisa, todo aquele que entendeu que precisa de uma cura, que hoje seja a noite, que essa fraqueza espiritual vá embora e que nós possamos seguir, Senhor, fortes, seguir convictos de que o Senhor é o nosso Senhor, de que o único nome que salva é o nome de Jesus, Pai. Que possa ser assim, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos a Ti, Pai, que a Tua presença faça diferença nesse lugar. Amém. Aleluia, Senhor. Nesta noite, Pai, queremos a Tua presença neste lugar. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, trazendo a cura aos nossos corações, as almas, Senhor, feridas. Aleluias, Pai, receba a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Que o nosso louvor suba, Deus, como um incenso suave em Teu altar. Aleluias. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou
sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória
coração nesta noite, Deus. E fale conosco agora através da tua palavra. Aleluias. A paz do Senhor. É bom estar aqui com você nessa noite. Semana passada eu vim só no culto da manhã. E hoje nós estamos aqui juntos. E é bom rever alguns dos que fazia tempo que não via. E é bom poder cultuar aqui com você nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler apenas o versículo 12, que diz assim: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Vou ler mais uma vez. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Bem, irmãos, deve fazer umas 2 semanas eu estou lendo um livro e nesse livro eu li algo sobre esse versículo. E durante essas 2 semanas, essa palavra ela tem ardido no meu coração. Eu tenho lido outras coisas, mas ela tem queimado. E eu queria compartilhar um pouco com vocês aquilo que Deus tem falado comigo com relação a esse versículo. Então, a primeira coisa que é importante a gente parar para pensar aqui é a questão do espelho. Então, a minha primeira pergunta para vocês é: para que serve um espelho? Para refletir. Refletir o quê? Imagem do quê? Do Senhor? Não, estou falando de espelho normal, não estou falando do texto bíblico. Para que serve um espelho? Para refletir algo. O que geralmente a gente olha no espelho? Nós mesmos. Então, uma das funções do espelho é você parar na frente dele. Você pode arrumar seu cabelo. Enfim, você vai ver como sua roupa está. Né? O Dinei gosta de arrumar o cabelo na frente do espelho. Então, o espelho serve para a gente se ver, basicamente. Mas, naquela época de Paulo, aqui ele está falando assim, ó. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho. E talvez a primeira impressão seja estranha, porque a gente consegue se ver muito bem num espelho. O espelho ele é muito claro, ele é muito nítido. Porém, na época de Paulo, os espelhos não eram como os nossos. Alguém sabe como que era um espelho antigamente? O que eles usavam para fazer de espelho? Bronze, eles usavam metais, então eles poliam bem aquele metal. E quando a pessoa se olhava, ela via apenas um reflexo obscuro. Ela não conseguia ver os detalhes. Nossa, hoje a gente tem aqueles espelhos que amplia, né, que você vê tipo, até a alma, de tanto que você vê. Mas não naquela época. Naquela época, eles viam apenas um reflexo obscuro. Então, o espelho, ele é um mediador. O espelho ele é um meio para a gente conseguir ver algo que a gente não conseguiria ver sem ele. Então, a gente pode usar um espelho para se ver. Quando mais a gente usa um espelho? Ou a gente só usa para se ver?
Para ver o quê, Daniel? Um retrovisor. No carro, a gente tem 3 retrovisores, certo? E para que serve um retrovisor? Para ver o quê? Atrás. Porque eu consigo ver atrás enquanto eu dirijo? Não. Então, foi-se pensado em ângulos que, quando eu olho para frente e eu olho para os espelhos, eu consigo ver partes que normalmente eu não conseguiria ver. O espelho, ele existe para a gente superar essa limitação, para a gente conseguir enxergar coisas que a gente normalmente não conseguiria. O espelho, ele é esse mediador, pelo qual nós enxergamos algo que, por exemplo, no caso, que está atrás de nós, que está na lateral e que a gente não conseguiria enxergar bem enquanto a gente está dirigindo. E aqui no texto, ele fala assim, ó: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Ou seja, ele fala que essa forma de nós vermos apenas um reflexo, apenas uma parte da realidade, é como nós vemos a Deus agora. Nós vemos a Deus apenas em parte, a gente não consegue ver Ele completamente. Nós vemos apenas um reflexo. E aí ele continua e fala assim: mas então veremos face a face. Quando você ouve isso, mas então veremos face a face, quando você acha que é esse então que Paulo está falando? Quando seria esse então que nós vamos ver Deus face a face? Ninguém? Quando a gente ressuscitar, for glorificado e for morar eternamente com Ele. Apenas nesse momento nós poderemos ver Deus face a face. Então, esse então que Paulo ele está usando é de uma condição futura. É algo a qual nós não temos acesso agora. Aqui fala que nós poderemos ver Deus face a face. E isso significa que nós não precisaremos mais de um mediador. A gente não vai precisar de algo para ver apenas partes de Deus. Nós vamos conseguir ver a Ele completamente. E é interessante a gente pensar em como a gente usa o verbo conhecer, principalmente no português, porque o conhecer a gente usa para diversos níveis de conhecimento. Por exemplo, quem aqui já recebeu lá no Facebook uma solicitação de amizade de alguém que você nunca viu na sua vida, querendo ser seu amigo? Alguém? Já? Não? E aí, aí você está conversando com alguém, um amigo em comum, e a pessoa fala assim: você conhece fulano? Aí você fala assim: conheço, ele é meu amigo lá no Facebook, mas você nunca viu ele na sua vida. Aqui em cidade pequena, enfim, lugares assim que passa muita gente, isso também é muito comum. Por exemplo, você conhece fulano? Ah, eu nunca vi, mas sei quem é. Você conhece, mas é apenas uma parte. A gente tem apenas uma visão limitada da pessoa. Às vezes eu posso saber só o nome, eu posso saber onde ela trabalha, onde ela estuda, porque são as informações que estão ali. Mas eu não conheço ela realmente. Eu conheço apenas parte dela. E para a gente entender, eu gostaria que isso ficasse bem fixado na sua mente hoje. Eu trouxe uma história que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim, ó: numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas consultavam-nos. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a nenhum acordo, o 7º sábio ele ficou tão aborrecido que ele resolveu ir morar sozinho numa caverna na montanha. Ele disse aos seus companheiros:
Nós somos cegos para que nós possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas as verdades da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando como se vocês quisessem ganhar uma competição. Eu não aguento mais, eu vou embora. No dia seguinte, chegou na cidade um comerciante e ele veio montado em um elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e eles correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio, ele apalpou a barriga do animal e ele declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Eu posso tocar os seus músculos e eles não se movem, eles parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando a presa do elefante. Esse animal ele é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas ele não morde, porque ele não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia as orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro. Os seus movimentos, eles são ondulantes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmos, estão completamente errados. Irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Eu posso até me pendurar nele. E assim eles ficaram horas debatendo, aos gritos. Até que o sétimo sábio, que agora morava lá na montanha, na caverna, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, ele pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando ele tateou os contornos do desenho, ele percebeu que todos os sábios estavam certos, mas eles estavam enganados ao mesmo tempo. Ele agradeceu ao menino e ele afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Eles pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. E por que eu trouxe essa ilustração? Porque eu acho que muitas vezes é o que acontece com a gente. A gente conhece uma pessoa, mas a gente conhece apenas uma parte dela. E a gente acha que aquilo é tudo. A gente acha que a gente conhece plenamente. Então, no conhecer no nível mais raso, a gente pode, por exemplo, conhecer por nome, conhecer de vista, conhecer porque eu tenho a pessoa no meu Facebook. Mas eu também posso conhecer pessoalmente. Eu conheço vocês pessoalmente. E quando a gente conhece pessoalmente, às vezes dá uma impressão de que a gente realmente conhece a pessoa. Mas será que a gente sabe o que realmente se passa dentro daqueles que a gente conhece pessoalmente? Então eu acredito que a gente tem esse conhecer superficial. A gente tem o conhecer pessoalmente. E aí a gente entra num outro nível, que é conhecer plenamente, que é o que o texto fala para a gente. Para a gente conhecer plenamente, a primeira coisa é que eu preciso ver essa pessoa face a face. Eu preciso conhecer pessoalmente essa pessoa. Mas mais do que isso, eu preciso de ter um contato direto. Eu preciso de ter um conhecimento do todo. É igual aquele elefante, não adianta eu conhecer só algumas partes. Eu preciso de saber o todo, para eu poder conhecer plenamente. E aqui no texto, no final do versículo, ele fala assim, ó: agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O que ele está falando é que nós não conhecemos a Deus plenamente. Nós nunca vimos a Deus. Talvez nós tenhamos visto partes de Deus, nós tenhamos apenas esse reflexo obscuro. Mas nós nunca vimos a Deus face a face. Mas o que Paulo está dizendo aqui
é que, diferente de nós, Deus, Ele nos conhece plenamente. Deus, Ele não nos vê por espelhos. Deus, Ele não precisa de um mediador. Porque, diferente de você e de mim, que, gente, quando eu pensei nisso, eu falei, a minha cabeça quase explodiu, assim, eu falo, pode ser algo tão simples. Mas eu falo assim, você tem a consciência que você nunca se viu de verdade? Que você só se conhece por meio de mediadores? Que você só sabe como é o seu rosto porque você já viu num espelho, ou talvez na câmera de um celular, ou na foto que ficou registrada? Mas que você nunca se viu de verdade? E eu fiquei pensando nisso e eu falei, nossa, porque às vezes a gente tem a impressão assim, ó, quem mais te conhece na vida? E você pode falar, meu marido, minha mãe, quem mais você conhece na vida? Meu filho, não sei. Mas tem muita gente que fala assim, eu me conheço, eu sou a pessoa que mais... Se tem alguém que me conhece, sou eu. Eu sei o que eu faria, o que eu não faria, como eu agiria. E quando eu parei para pensar sobre esse texto e meditar, eu percebi que a gente não se conhece plenamente. Porque a gente não consegue se enxergar. A gente não consegue se ver. Só existe uma pessoa que consegue nos conhecer plenamente. E essa pessoa é Deus. Por quê? Porque além dele nos ver face a face, além dele olhar para nós, o nosso exterior, ele nos sonda. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Ele sabe dos nossos conflitos. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe tudo aquilo que se passa no nosso interior. Por isso Paulo ele fala aqui que um dia, então, naquele dia quando nós encontrarmos o Senhor face a face, nós poderemos conhecer a Ele plenamente, como Ele nos conhece plenamente. Por enquanto, apenas nós somos plenamente conhecidos por Ele. Mas um dia, a nossa esperança é que um dia nós o veremos face a face. Mas, além de você sair daqui com essa esperança de que um dia você vai ver o Senhor face a face, talvez você esteja se perguntando assim, mas e por enquanto? E enquanto a gente estiver aqui nessa terra, então? Existe um meio de nós conseguirmos ver a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versículos 5 e 6. Que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Paulo aqui, quando ele escreve para Timóteo, ele começa a mostrar que sim, nós não conseguimos ver a Deus diretamente, mas existe um meio, existe uma forma de nós conseguirmos ver a Deus. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos ver a Deus através do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus conosco, que veio para a terra, se fez homem e morreu numa cruz, para que um dia, eternamente, você pudesse ver o Pai dele face a face. E por que isso acontece? Abra sua Bíblia em Colossenses, volta um pouquinho. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15, nós vamos ler Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15.
Diz assim, Colossenses 1, a partir do 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus que nós não podemos ver. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é Cristo, irmãos. Esse é o nosso mediador. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a Deus. Cristo, ele vem para nos mostrar essa imagem de Deus que antes nós não conseguíamos ter. Jesus, ele vem para revelar a glória do Pai. Ele vem para revelar mais de Deus para as nossas vidas. Quando eu tento ver a Deus diretamente, tudo é muito obscuro. Eu não consigo entender bem, eu não consigo. Por isso, nós devemos nos focar no nosso espelho. Nós devemos nos focar em Cristo. Porque a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos apresenta esse Cristo. Ela revela para nós quem Jesus era enquanto esteve na terra, e não só isso. Mas se você ler o resto do Novo Testamento, e mesmo algumas promessas que nós temos no Antigo Testamento, você vai conhecer mais sobre Jesus e sobre todo o plano dele. E com isso você vai conseguir conhecer mais de Deus. Além da Bíblia, além de estudar, além de ler os evangelhos e ver como ele andou e o que ele fez enquanto ele esteve aqui na terra, e conhecer mais sobre o propósito dele, que está nas outras cartas que a gente tem no resto do Novo Testamento, existe mais uma forma de nós conhecermos a Jesus. Por meio do sangue dele, derramado naquela cruz, ele abriu um caminho que permite que você e eu tenhamos um relacionamento com ele. Ele permite que nós possamos ter esse acesso a ele. Nós também não vemos a ele face a face, mas nós podemos ter um relacionamento com ele. E quanto mais a gente se relaciona com alguém, mais a gente conhece. Quanto mais eu passo tempo, quanto mais eu converso, quanto mais eu estou junto, mais eu percebo características que antes eu não conhecia. E Jesus, ele nos permite isso. Jesus, ele nos garante isso. Mas talvez você esteja pensando, então, Jesus ele veio, e Jesus é tudo isso aí que você leu, e muito mais do que está escrito, mas, assim como o Felipe falou aqui no começo, na abertura, talvez você esteja doente, talvez a sua vida espiritual não esteja bem. E geralmente quando nós não estamos saudáveis espiritualmente, o que acontece é que nós nos afastamos da presença de Jesus.
A gente acha que Ele não vai querer conviver com a gente por causa dos meus pecados, por causa das minhas falhas, por causa dos meus defeitos. E eu vou colocando coisas que me afastam de Jesus. Mas o que esse versículo que nós lemos, de 1 Coríntios, o que ele fala é que Ele nos conhece plenamente. E irmãos, isso faz uma diferença enorme. Porque eu não estou falando que Ele aceita o seu pecado, que Ele aceita o seu erro, não é isso. Ele abomina o pecado. Mas Ele te conhece. E Ele te ama. E o que Ele mais deseja é que você venha para perto dEle, que você tenha um relacionamento com Ele. Foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele se entregou, para que você tenha relacionamento com Ele e para que um dia você veja Deus face a face. É disso que nós estamos falando. Eu sei que assim como nós conhecemos no texto que nós geralmente lemos na ceia, Paulo ele nos convida a nós examinarmos a nós mesmos, de nós olharmos para como nós estamos. Mas não deixe que esse exame, não deixe que essa análise seja para você pegar essas características ruins, esses defeitos, as suas fraquezas, os seus pecados e colocar de uma forma que isso te afaste de Jesus. Não. Que você possa examinar a si mesmo. E que, assim como o Felipe falou aqui na abertura, no texto de Mateus, que você possa olhar para você mesmo e reconhecer e falar: Senhor, eu sou pecador. Eu sou doente, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua restauração na minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme aquilo que eu não consigo. Eu preciso de ti, Senhor. Porque para Deus agir na nossa vida, basta eu dizer eu quero. Basta eu ir até os pés dele e falar: Senhor, eu quero. Como aquele leproso que Jesus falou assim: o que quer? Você quer ser curado? Você quer ser limpo? E ele falou: eu quero, Senhor, eu quero. Eu não sei como você está depois desse período de quarentena. Eu não sei como você está agora. Eu não sei as coisas que você passou na sua vida ultimamente. Eu não sei. E talvez você olhe e você veja tudo o que está acontecendo dentro de você. Mas o que eu posso te dizer nessa noite é que Jesus, Ele te conhece plenamente. Jesus, Ele te conhece por inteiro, não só em partes, não só por nome. Ele te conhece, Ele te sonda. E o que Ele te fala é: filho, você quer ser limpo nessa noite? Você quer ser tocado nessa noite? Você quer que eu te cure? E Ele só está esperando a sua resposta. Coloque-se de pé. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Deus. Oh, Pai. Nós vamos ter um momento de oração. E eu vou falar o que eu falei aqui de manhã. Eu poderia falar que eu vou orar por vocês, mas isso não adiantaria. O convite que eu quero fazer para você nessa noite é que você olhe para dentro de você, que você se examine nessa noite e que você ouça a voz de Jesus falando para você: eu quero te curar, eu quero te tocar, eu quero te fazer limpo nessa noite. Você quer isso? E esse momento de oração vai ser a sua resposta para Ele. Então fale com Ele, abra o seu coração diante dEle.
Vá até Ele e se derrame aos pés, porque mesmo te conhecendo completamente, todas as partes boas e todas as partes ruins, todos os pecados que você já cometeu na sua vida, Ele te ama e Ele te deseja. Ele te quer perto dele. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Ah, Deus, aqui estão os teus filhos, Pai. Senhor, como eu disse, eu não sei como eles estão, eu não sei o que eles têm passado, eu não sei, Pai. Mas ouve a oração deles. Ouve, Senhor, nesse momento a resposta de cada um deles, Pai. Senhor, e se há o desejo, se há esse desejo neles, Pai, de ser tocado por Ti, de ser curado por Ti, Senhor, age nessa noite. Que essa possa ser uma noite marcada pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. A Tua graça que nos alcança e nos envolve, Deus. Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes. Que nós possamos sair daqui tendo a certeza de que o Senhor nos conhece, que o Senhor nos ama, que é o Senhor quem nos chama para estarmos perto de Ti. Senhor, que nós possamos sair daqui com a certeza de que um dia nós o veremos face a face, Senhor, sem pecado, sem dor, sem nada que nos afaste de Ti, Deus. Ah, Pai, que nós possamos ao longo dos próximos dias ter essa palavra no nosso coração e na nossa mente, e todas as vezes que algo tentar nos afastar de Ti, que nós possamos nos lembrar dessa palavra e dizer novamente: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso de Ti, nos achegarmos a Ti novamente, Pai. Ajuda-nos, doce Espírito, ajuda-nos nessa caminhada, Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Amém.
maravilhosa, abençoadora. E é debaixo dessa palavra que a gente inicia a nossa semana. Os trabalhos durante a semana continuam normalmente. A palavra da pastora que eu sempre lembro: amanhã estaremos aqui. Então vamos começar desse jeito, tá bom, irmão? Vamos agradecer a Deus pelas ofertas e agradecer a Deus pelo momento que Ele nos proporcionou. Senhor, nós te damos graças, mais um momento, Pai, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. A Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que alimenta, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra, Senhor, que nos sustenta, ó Deus amado e santo, esse amor tão maravilhoso, Senhor, que sempre nos deixa, Senhor, um tanto quanto renovado, assustado, ó Deus amado. E te damos graças, Senhor, também pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor, que os teus filhos, Senhor, trouxeram aqui na tua casa, que a tua bênção, Senhor, ela continue sobre a vida de cada um aqui presente, ó Deus amado e santo, dando-nos, ó Deus bendito e eterno, uma semana abençoada, a nós, Senhor, e aqueles que estão, Senhor, no conforto do seu lar, que não puderam vir, Senhor, por motivo de força maior. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Estenda a tua mão, curve a sua cabeça, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida. Todos digamos amém. Tenhamos uma semana abençoada. Amém.